Olá pessoal, vamos para a nossa quarta aula de Mecânica Geral 2 de coordenada radial transversal. Essa coordenada ela é feita para que a gente facilite o trabalho com alguns movimentos que possuem raio variável. Tá? Se o raio for variável, essa coordenada ela deixa as coisas mais fáceis. Okay? Ela é ajustada de uma forma específica, né, como também era a normal tangencial. Essa aqui, a partir do ponto da origem, deixa eu pegar aqui. A partir da origem, a gente vai encontrar a partícula e a gente vai no sentido do crescimento do raio, desse raio aqui, né, da origem até a partícula. Nesse sentido de crescimento do raio, a gente vai colocar o eixo radial, tá? Que ele vai apontar no sentido do crescimento do raio. E a gente tem lá da álgebra linear que o ângulo, ele cresce no sentido anti-horário, né? Então, no sentido do crescimento do ângulo, a gente vai apontar o vetor ou o sentido da coordenada transversal, tá? Imagina que se a gente puxar aqui essa coordenada por esse vetor eθ, o que vai acontecer é que o ângulo θ vai aumentar, certo? Então, é nesse sentido, de aumentar o raio e de aumentar o ângulo, que a gente posiciona os vetores unitários ER e Eθ sobre a partícula, ok? A gente tem aqui alguns exemplos de aplicação, então se a gente quisesse controlar o posicionamento dessa mãozinha robótica aqui, né, que ela pode variar conforme o movimento aqui dessas peças, então cada uma dessas peças aqui, elas poderiam ser descritas com movimento a partir da origem, né, mas se a gente se importar só com um ponto final aqui, a gente pode ver que tanto o raio mudando aqui, eu não deixei muito enfático a variação do ângulo, né? Mas dá para talvez ver aqui, ó, que esse ângulo aqui é diferente desse ângulo aqui. Eu poderia ter deixado isso mais enfático, né? Que é tanto para variações de raio quanto para variação de ângulo. Aqui tem um outro caso, né? Que a partir da origem a gente faz o monitoramento de um corpo até se movendo aqui em linha reta, né? A gente consegue descrever esse movimento em linha reta a partir das coordenadas radial transversal, que às vezes é a forma mais fácil de a gente capturar, né, o movimento com o equipamento. Então aqui, se a gente imaginar um radarzinho, né, isso aqui é um exercício de vocês. Se a gente imaginar um radar posicionado acompanhando o movimento desse carrinho, a gente vai ter que, conforme o carrinho desce, tanto o ângulo quanto o raio diminui, né, sendo o raio mínimo aqui, e ele vai diminuindo daqui até esse ponto e o raio depois segue aumentando, né? Que raio? Esse raio aqui, né? Então, com isso a gente consegue descrever velocidade, aceleração e posição, né? Posição, velocidade e aceleração desses corpinhos se movimentando. Como é que a gente vai fazer a dedução dessa coordenada? De forma similar ao que a gente fez lá no normal tangencial, né? A gente vai descrever o movimento da partícula, então uma partícula numa trajetória qualquer, nesse caso de raio variável, tá? E a gente descreve a posição dela a partir da origem, traçando um vetor no sentido radial e um vetor no sentido transversal, ok? E a gente brinca com esses vetores conforme essa posição P muda de uma partícula de um ponto P para um ponto P', e esses vetores eles se modificam, né? O vetor sempre vai ser crescente no sentido do raio e transversal, né, a esse primeiro vetor unitário, né? Então eles são coordenadas que tem 90 graus aí de diferença entre as duas coordenadas. E isso aqui vai ser constante, então esse ângulo de 90 graus sempre vai ser constante entre o vetor r e o vetor eθ. Tá? Então, se a gente pega o vetor ER e o vetor ER e o vetor Eθ e alinha junto com o vetor ER' e o Eθ', a gente consegue ver como é que esses vetores se organizam conforme a posição muda de uma posição P para uma posição P'. Tá? E conforme essa posição vai diminuindo cada vez mais, né, se esses vetores tivessem diferenças
muito grandes aqui, a gente veria de forma... esse ângulo delta-θ seria muito grande, né? Mas conforme a gente vai diminuindo o espaçamento entre o P e o P', né, entre as duas posições de interesse, a gente vai tendo essas variações desse Δθ cada vez menores. E esse vetorzinho delta e θ, ele vai ficar cada vez mais perpendicular ao vetor original ER. Tá? Então, a gente vai fazer aquele mesmo exercício de quando Δθ tende a zero, delta ER tende a ficar perpendicular ao vetor ER. Tá? E a gente já tem um vetor que é perpendicular ao vetor ER, que tem uma direção e sentido útil, mas que ele é sempre unitário, a gente não se importa com o tamanho? Temos. Então, um vetor que vai ter a mesma direção e sentido que esse aqui, quando Δθ tende a zero, é o vetor Eθ. Eu não sei se eu falei certo. Quando o vetor delta ER tende a... Quando Δθ tende a zero, o delta ER vai tender a ficar perpendicular ao ER. E daí, nessa condição, o delta ER vai tender a ter a mesma direção e o sentido que o vetor Eθ. Agora eu cuidei, prestei atenção e está correto. Tá? O mesmo acontece aqui do outro lado. Quando Δθ tende a zero, o vetor delta Eθ vai tender a ficar perpendicular ao vetor Eθ. Só que apontando para o outro sentido. Na verdade, eu nunca sei se é direção ou sentido. Está apontando lá para o outro lado. Tá? Então, ele vai ser perpendicular ao vetor ER, mas vai apontar para o outro lado. Então, ele vai tender a ficar igual a menos ER. Tá? Então, desenvolvido aí. Isso aí que eu acabei de falar, tá? Esses joguinhos de delta ER com delta θ. Esse aqui vai tender a ficar igual ao Eθ, e esse aqui vai tender a ficar igual a menos ER, ok? Então, a gente tem aqui essas pecinhas montadas já, porque a gente vai precisar delas mais para frente, para fazer a dedução, tá? Então, a derivada de ER em função de θ é Eθ, e a derivada de Eθ em função de θ é menos ER. Okay? Temos aqui novos vetores unitários, e a gente vai preencher então agora a nossa coleção de vetores unitários. Então, a gente tem o IJK, que é para a coordenada cartesiana. A gente tem o normal e o tangencial, que é o EN e o ET, que é para normal tangencial. E agora a gente tem o Eθ e o ER, que é para radial transversal. Okay? Então, essa é a nossa coleção de vetores unitários. Por que eu boto aí que eles são vetores unitários? Para a gente lembrar que eles são vetores unitários. Tá? Para a gente lembrar que se tem um troço que está multiplicando i, se a gente tem várias coisas que está multiplicando por i, a gente poderia somar todas essas coisas que somam i juntas. Se a gente tem um monte de coisa que soma Eθ junto, a gente pode somar essas coisas que somam Eθ. Mas a gente não pode somar as coisas que multiplicam ER a gente não pode multiplicar as coisas que multiplicam I com as coisas que multiplicam J. São coisas que apontam para sentidos diferentes. Tá? Da mesma forma que a gente não pode somar o que aponta para R com o que aponta para θ. Não dá para somar essas grandezas, porque elas são perpendiculares entre si e elas apontam para sentidos diferentes. Tá? Direções diferentes. É isso aí. Vamos montar mais umas pecinhas aqui, tá? Que a gente vai precisar mais para frente. Então, que daí a gente engata aqui as pecinhas, a gente monta as pecinhas e depois a gente desenvolve o raciocínio mais linear, tá? Então, vamos lá. Eventualmente, a gente vai precisar da variação do ER no tempo, tá? E a gente daí tem que fazer aquele mesmo raciocínio que a gente fez lá na normal tangencial, que a gente aceitou, concordamos, né? Que tá tudo certo. E que a gente aceita aquela ideia, e aqui muito similar, né? Eu tenho que o vetor ER, ele não é de forma direta uma função do tempo, né? A gente pode entender o ER como sendo uma função de θ. E faz sentido pensar que sim. Pô, porque ó, se eu tenho um θ, se eu tenho um certo θ, eu tenho um certo ER. Se depois eu tenho um outro θ, né, um outro valor de θ, eu vou ter uma outra direção e sentido para ER. Então, para mim é ok pensar que que o ER é função de θ. Tá? E daí eu penso que o Eθ é função do tempo. Daí a gente pode até pensar, que bacana, então se eu tenho aqui um motorzinho
que me controla se isso aqui vai para frente ou se vai para trás, eu consigo controlar, eu posso lá no meu programinha controlar a posição θ ao longo do tempo. E a variação de θ ao longo do tempo vai me dar diferentes valores de diferentes ângulos ER em função de θ, para cada θ diferente, tá? Então, o ER não é diretamente ligado ao tempo, ele é vinculado ao θ. Quem é vinculado ao tempo é o θ. É o θ que eu controlo, não o ER. Tá? É essa a ideia. Eu achei que ficou boa a explicação. Eu me convenci. Então, aqui temos, né, as pecinhas que a gente já montou. Isso aqui a gente acabou de ver ali atrás o que é, né? Deixa eu ver se eu... Né? Mas temos aqui, ó, o DER dθ é igual DER dθ é igual Eθ. E o DE θ dθ vai ser igual a menos ER, ok? Mesmo raciocínio a gente vai fazer para o Eθ dt. O Eθ, ele também é uma função de θ. Mesma coisa aqui. Se o meu valor de θ muda, esse valor de Eθ também vai mudar. Então, o Eθ também é uma função direta do θ, da posição angular θ, né? Que eu posso controlar lá com o meu motorzinho no meu computador. E o θ é uma função do tempo, tá? Então, o θ é uma função do tempo. E daí a gente tem essa outra pecinha aí. E agora a gente vai, né, agora desenvolver o raciocínio bonitinho. Posição. Como é que a gente determina a posição dessa partícula? A gente diz que a posição R é a intensidade de R vezes ER. Isso basta? Por que eu não tenho uma posição Eθ? Se lá no cartesiano eu tenho que ter uma posição x, y e z. Porque lá no cartesiano eu preciso ter um x, y, z para descrever completamente a posição daquela partícula naquele eixo 3D ou que seja 2D no XY, né? Aqui, nesse jogo 2D, né, apenas de R e θ, eu consigo descrever completamente a posição dessa partícula com intensidade do vetor R, direção e sentido, apenas tendo intensidade, direção e sentido. Tá? Isso me basta nesse ângulo, nesse plano. Tá? Se a gente estivesse tratando de um 3D, que talvez apareceria um φ ali saindo da página, né, saindo da tela, ou entrando, daí a gente teria que pensar em descrever isso melhor. Mas a gente está fazendo um tratamento aqui apenas 2D no eixo radial transversal. Okay? Mas sempre podemos deixar no coração que pode ser pior. Né? Ou melhor, que o desafio pode ser melhor. Né? Pode ser um desafio mais desafiador. Então vamos lá. Se a gente deriva a posição, a gente vai achar a velocidade, derivar ao longo do tempo. Então eu tenho um produto ali de R e ER, que se eu derivar ali vão sair dois termos, né, pela regra do produto. Então a gente tem o primeiro vezes a derivada do segundo, mais o segundo vezes a derivada do primeiro. Ok? E isso aqui já dá para dar uma interpretada nessas coisas aqui. Eu só reorganizei aqui porque eu quero deixar Eθ e ER aqui. Então, o que é a velocidade no sentido transversal? Né? É essa intensidade R dθ dt. E a intensidade do vetor velocidade no eixo radial é apenas dr dt. Tá? Daí a gente pode imaginar aqui que eu vou considerar que o raio é constante de começo, para a gente entender termo a termo. O que cada um faz e depois na cabeça a gente organiza o que os dois fazem junto. Tá? Então, se eu imagino que o vetor R é constante, dr dt é zero. Okay? Então, seria imaginar que essa peça aqui, por exemplo, esse cilindro, esse braço hidráulico aqui, atuador hidráulico, ele pode girar aqui no eixo dele, porque tem um motorzinho aqui que me controla θ ao longo do tempo, e ele pode, né, enfiar aqui o fluido hidráulico, né, pressurizar o fluido hidráulico aqui, e ele empurra ou contrai, né, o pistão para mais longe, para ficar mais comprido ou ficar mais curto, ok? Se eu imagino que o R é constante, é como se eu fixasse essa posição aqui do cilindro, né? Esse comprimento do cilindro, então ele vai apenas fazer rotação. Se ele vai fazer apenas rotação, esse caso aqui fica igual a da pedrinha que a gente amarra numa cordinha e bota para girar, certo?
a gente vai ter uma intensidade de vetor velocidade aqui, V, que é ômega-r. Né? Que isso aqui é do segundo grau. Tá? Mas a gente vai repetir trocentas vezes. Que a velocidade de uma pedrinha que gira com raio constante é ômega-r. Ok? Então, quem é dθ dt? Dθ dt é o quanto o ângulo muda ao longo do tempo. Né? Temos a posição angular e se a gente varia a posição angular ao longo do tempo, a gente vai desenvolver isso, a gente vai variar isso mais rápido ou mais devagar. Então, se a gente deriva a posição angular ao longo do tempo, a gente tem a velocidade angular, ok? E a gente tem um símbolo para a velocidade angular, que é o ômega, que a gente vai utilizar lá na matéria 3, da prova 3, mas também a gente usava isso no segundo grau. Né? Então, o ômega é a velocidade angular, ele é em radianos por segundo, a posição angular é apenas rad, né? Pelo amor de Deus, sempre em radianos. E a gente tem então aqui a velocidade angular. Daí, isso aqui, se isso aqui é a velocidade angular, esse termo aqui, R vezes ômega, é o mesmo ômega R disso aqui. Então, se o raio é constante, o que a gente está descrevendo aqui nesse termo aqui é essa velocidade ômega-r, ok? É isso aí. Se a gente faz o outro exercício de, tá aqui ó, velocidade igual a ômega-r, que é o ômega é o que? É dθ dt, que é igual àquela intensidade aqui, ok? No sentido de θ. Aqui no caso eu estaria no sentido decrescente de θ, né? Porque eu estaria no sentido horário, mas no sentido horário, né? Enfim, horário ou anti-horário, ele está no sentido de θ, talvez positivo ou negativo, ok? E se o θ for constante? Se o θ for constante, a gente para esse motorzinho aqui que gira, esse ponto aqui, gira nesse ponto, a gente trava ele e simplesmente permite a translação aqui, né, desse pistão para frente ou para trás. Então, a velocidade no sentido radial é esse termo linear aqui de quanto a velocidade varia, né, linearmente, para frente ou para trás, para fora ou para dentro, aqui, ok? É isso aí. Daí ele fica, se não tem variação de raio, ele é um movimento linear qualquer, ok? Se a gente derivar, então, a velocidade, a gente vai achar a aceleração. Então, eu tenho ali o meu primeiro termo, que é o r dθ dt, que vai ser o meu ômega r, né? E eu tenho o dr dt. Eu tenho que derivar cada termo desse no tempo. Aqui eu tenho uma regra do produto, então, com 3 termos. Né? E aqui eu tenho uma regra do produto com 2 termos. Então, aqui eu tenho a derivada do primeiro vezes os outros. Eu tenho a derivada no tempo do segundo vezes os outros. Aqui já tinha uma derivada no tempo, então ficou a derivada segunda. E aqui eu tenho a derivada no tempo vezes os outros. Ok? Então está desenvolvido aqui esses 3 termos, dessa regra do produto triplo aqui. E aqui vai ser o primeiro vezes a derivada do segundo, mais o segundo vezes a derivada do primeiro. Né? Ou a derivada desse vezes o outro, mais a derivada desse vezes o outro. Ok? Surgiram 5 termos aqui. A gente vai reorganizar eles, ou vai reescrever em função de pontinho. A gente vai usar pontinho que é mais fácil, tá? Então o pontinho ele representa uma derivada no tempo, na variável que carrega o pontinho, e 2 pontinhos representa a segunda derivada no tempo. Tá? Um exemplo que a gente vai ver lá em McFlu, o fenômeno de transporte, é o m ponto, que é a vazão mássica, que a gente vai ver em McFlu, em termo, em fenômenos, tá? Então a vazão mássica é uma derivação da massa ao longo do tempo. É o quanto que a massa está variando ali ao longo do tempo, né? Quanto passa de massa ali ao longo do tempo. E o m ponto também leva, o m também vai levar um pontinho, para ficar o quê? Quilograma por segundo. Né? Já que esses termos aqui agora vai ficar o quê? Metro por segundo, vezes rádio por segundo, metro vezes rádio por segundo ao quadrado, metro vezes rádio por segundo, vezes segundo, né? Então, ó, tá vendo que tem tudo que tem que dar metro por segundo. Tem que dar tudo tem que dar metro por segundo ao quadrado. Então, aqui, ó, metro, o dθ é um troço que a gente tem que conversar. Já que eu falei disso, né?
Quando a gente está multiplicando, por exemplo, uma função linear de metro vezes uma função de raio, de grau, então não vai ficar metro vezes rad. O rad cai fora, tá? E também, se precisar colocar, a gente coloca depois também. Mas caso esteja vazio ali, né? Na minha opinião, o rad e o grau é uma forma arbitrária que a gente encontrou de dizer quantas unidades a gente dividiu o círculo, né? O radiano, a gente está dizendo que a gente dividiu em 2π pedaços, né? A gente dividiu a circunferência e a gente chama esses 2π radianos. O grau, a gente dividiu a circunferência em 360 graus. Então, é uma unidade que representa quantidade apenas. Ela não é uma unidade física, ela é uma quantidade. Então, se a gente tem uma unidade física ali, que é o metro, né? Que de fato mostra uma dimensão multiplicando por uma unidade, um troço unitário, ele cai fora, tá? O contrário acontece também. Às vezes a gente tem lá, se a gente lembrar da unidade de frequência, é 1 sobre segundo a unidade de frequência. E por que eu pensei nele agora? Porque tem algum momento ali nesse jogo da frequência que a gente pode colocar um radiano ali em cima para virar um radiano por segundo. Eu já não lembro mais, mas vocês vão ver isso aí em alguma outra matéria. Mas fica com isso aí guardado. Se precisar colocar para não ficar uma unidade vazia, a gente bota o radiano. Para ficar talvez radiano por segundo. Né? Tá. Eu acho que é como se fosse. Já que eu falei, né? É como se eu quisesse descobrir se eu, caso tivesse a velocidade e tivesse o raio. E eu quero descobrir o ômega. Então, o ômega, a intensidade do ômega seria o quê? Velocidade dividido pelo raio. A unidade disso daria o quê? Metro por segundo dividido por metro. Daí é como se eu estivesse falando que o ômega tem unidade o quê? De 1 sobre segundo. Não. O ômega não tem unidade 1 sobre segundo. 1 sobre segundo é unidade de frequência. A unidade do ômega é rádio sobre segundo. Daí a gente bota o rádio ali, quando precisar. Tá? Nesse caso aqui, a velocidade tem unidade de metro por segundo, mas o ômega tem unidade de rádio por segundo. Então fica rádio por segundo vezes metro. Isso não vai resultar que a unidade da velocidade é metro rad por segundo. Não, a gente tira fora daí o radiano quando precisar. Daí vai ficar metro por segundo, tá? Porque ele só está dizendo qual é a forma que a gente escolheu dividir circunferência, se é em radiano ou em grau, tá? Minha interpretação das coisas aí, tá? Não sou matemático, sou engenheiro. As coisas funcionam assim, tá? Dá bom. Então, ó, dr dt vai ficar r ponto. É uma derivada, é o r na derivada primeira do tempo, vezes o θ na primeira derivada do tempo, vezes o eθ. O r vezes a derivada segunda do θ, então é θ dois pontos, vezes eθ. Mesma coisa aqui, vai seguindo. Então aqui é dθ dt, é um r ponto que multiplica r, é um θ ponto que multiplica r, vezes o quê? Vezes essa dEθ dt. dEθ dt é menos dθ dt vezes ER. Tá? dθ dt é o quê? É θ ponto. Daí fica aqui bonitinho com o sinal de menos. E faz a mesma coisa para outro esquema ali, tá? Se a gente organizar o que está sendo multiplicado por ER e o que está sendo multiplicado por Eθ, como a gente fazia lá em, acho que é álgebra, né? Que a gente fazia os produtos vetoriais, daí tinha coisa que virava I, virava J, virava K, daí a gente agrupava o que virava I, agrupava o que virava J, e, né, e organizava daí depois um vetor que saiu daquilo lá bonitinho em I, J, K. Aqui a gente fez a mesma coisa com outros vetores unitários. Tá? Então agora a gente agrupou o que é multiplicado por ER e o que é multiplicado por Eθ. Daí fica essa equaçãozinha bonitinha que tem no formulário da prova. Tá? É isso aí. Terminamos isso aqui. Daí agora a gente tem que interpretar isso aqui. Tá? Vamos supor, então, que o R é constante igual a ρ. Tá? Se o raio é constante igual a ρ,
essa derivada segunda do raio cai fora, essa derivada primeira do raio cai fora, porque ele é constante. Então, a gente fica com menos R vezes θ ponto ao quadrado. Então, vamos pegar a intensidade dele e analisar. R vezes θ ponto ao quadrado. Θ ponto é a derivada primeira da posição angular. Então, é rádio por segundo, que é a velocidade angular. Então, é R vezes ômega ao quadrado. Daí, se a gente organizar aqui, lembrar, né, que essa velocidade aqui de um troço que gira com raio constante, essa velocidade é ômega R, o ômega fica V sobre R. V sobre R, lembrando que o R é constante, né? Então a gente vai ter R que multiplica V quadrado sobre R quadrado. Vai ficar um raio embaixo, vai ficar V quadrado sobre ρ, que é a mesma intensidade da aceleração normal lá no normal tangencial. Né? Lá no sistema, na normal tangencial, a aceleração normal ela era V quadrado sobre ρ. Só que lá na aceleração normal, essa aceleração ela era positiva, porque lá a gente só trata de corpos que giram com um raio constante. E a aceleração normal sempre aponta para o centro da curvatura. É a força, lembra da pedrinha. A pedrinha ela está girando porque o fiozinho está segurando ela para o centro. O fiozinho faz força para o centro para mudar a direção do vetor velocidade. Então, a força e a aceleração têm o mesmo sentido, apontando para o centro, né? Lá, a gente tem uma coordenada comportada que faz isso ser... Eu vou vir aqui para a próxima figurinha. Né? No normal tangencial, a gente tem aqui uma aceleração, um eixo, né, normal tangencial, e a aceleração para a gente é positiva, apontando para o centro. Ok? E o vetor velocidade está sempre no eixo da tangencial. Aqui o caso é o mesmo. Eu só virei mais um pouquinho, tá? Mas é o mesmo caso. A pedrinha girando num raio constante. A aceleração aponta para o centro da curvatura, a velocidade está tangente à trajetória, só que a coordenada é diferente. A coordenada ela vem da origem e cresce no sentido do raio, né? Então é positivo para fora. Por isso, só que a aceleração, a física não mudou porque a gente utiliza outra coordenada. A física não está nem ligando para a coordenada que a gente usa. A física existe, o mundo existe e é a gente que se vire, né? Então, ela continua apontando para o centro. Então, aqui nesse caso, a aceleração que tem a mesma intensidade da aceleração normal, ela vai ser negativa nessa nova coordenada radial, certo? Porque aqui o raio cresce para fora, e a aceleração aponta para o centro, ok? Eu acho que isso é o mais relevante que eu tinha que falar dessa parte. E a velocidade ali está apontando no transversal, tá? Fazendo essa simplificação aqui, olha até o que vai virar aqui, ó. O θ 2 pontos, ele é a derivada segunda do deslocamento, né? Então, ele é a aceleração angular. Ele vai ser radiano por segundo ao quadrado. A gente vai dar um nomezinho disso de alfa, tá? Então, o alfa R é a aceleração que fica junto da velocidade aqui, lá no eixo normal tangencial, tá? Ele fica, ou ele ajuda a aumentar o vetor velocidade, ou ele fica contra o vetor velocidade freando. Então, o alfa R. Então, essa coordenada aqui, se a gente diz que o raio é constante, e esse termo cai fora, e esse termo cai fora, essa coordenada radial transversal fica operacionalmente igual ao normal tangencial. Ok? Ela só é mais geral, ela é maior. Ok? Se a gente fosse fazer um trabalho nesse assunto, nesse aspecto, sei lá, um TCC aí que tivesse que descrever o movimento. Eu tinha um colega na graduação que fez um TCC em vibração do pneu, de um pneu de carro, e ele estudava lá como é que eram os movimentos e as vibrações, porque tinha pneu que tinha banda em diagonal, e tinha banda de sei o que, uns ferros internos, umas fibras lá, nananã. Então ele estudava os tipos de pneu, e ele provavelmente fez um modelo dinâmico do pneu, né? Então, como o pneu tem raio constante, facilita a vida usar o normal tangencial. Mas se for, né, e o pneu dele provavelmente nunca vai deixar de ter raio constante. Mas se for algum outro exemplo, aí, algum outro exercício de dinâmica, caso vocês venham usar no futuro aí,
eu iria fazer, mesmo que inicialmente o meu modelo fosse com raio constante, eu ia deixar ele preparado para raio variável, sabe? Porque depois eu posso querer variar o raio e pelo menos o meu modelo já está pronto. Então é mais fácil, eu acho, implementar um modelo pleno em radial transversal e dizer que o teu raio é constante, para que daí as derivadas simplesmente deem zero, do que primeiro fazer um modelo restrito, particular, para raio constante, e depois não poder expandir caso você queira discutir um resultado, né? Deixa eu ler aqui. É a mesma coisa aqui, né? Isso que eu já falei. Elas são coordenadas que foram criadas diferentes, tá? Desde o início, então por isso que elas se comportam de forma diferente, tá? Lembrando que a radial transversal com raio constante é um troço assim, tá? Se a gente colocasse esse raio, imagina que esse centro do raio não está junto da origem e a gente desloca o raio, esse círculo para cá, ó, aqui o raio é 1, né? Se eu tivesse um círculo aqui, daí aqui ia ficar variando, né? Se eu tivesse que cuidar de um movimento que circula longe da minha origem, daí aqui eu tenho um raio variável, tá? Se o movimento do corpo fazer isso aqui que eu estou fazendo na tela, nessa posição longe da origem, daí não é um caso de raio constante para a coordenada radial transversal, mesmo que esse corpo gire aqui com raio constante, tá? Daí talvez o que a gente poderia fazer seria transladar a origem para o centro do problema, caso a gente possa, tá? Nem sempre vai poder. Se a gente tivesse aqui, ó, com esse robozinho aqui, e eu quisesse que ele ficasse fazendo um círculo aqui, longe, eu não poderia. Ah, eu vou mudar minha origem aqui para o centro. Não, não dá. Tua origem é fixa aqui. Esquece que você não vai mexer a tua origem. Você pode mexer a mãozinha do bicho ali, mas não mexer na origem, tá? Então esse é um caso de, mesmo que ele esteja fazendo um movimento de raio constante, para a coordenada radial transversal ele tem raio variável, ok? Falei demais já. E se o θ for constante? Se o θ for constante, ele não vai fazer esse movimento aqui, vai fazer só um vai e vem. Daí isso aqui, o θ aqui, zero, é constante, então eu fico só com uma derivada segunda do raio. Então é o quanto o raio acelera, tá? E se o θ é constante, isso aqui é zero, isso aqui é zero. Daí não tem nenhuma aceleração no eixo da transversal, né? Já que ele não varia nada assim, ele só está assim. Ok? Então fica só esse terminho aqui se o θ for constante. Vamos lá. Alguém poderia questionar, falar, nossa, professor, mas você começou pelo exercício mais complexo, né? Na primeira aula, que didática é essa? A didática de que a gente está com o tempo um pouco mais apertado, né? Então eu prefiro desenvolver com vocês aqui já a ideia do exercício mais complexo que eu... Também não sei se é mais complexo, talvez é o mais complexo que eu resolvi, né, em sala. E sem nem fazer uma simplificaçãozinha, que eu já fiz uma simplificaçãozinha dele alguns semestres, para a gente discutir aqui na nossa primeira aula, né? Vamos lá. Exercício do BIR 193. Na parte baixa do loop, em um plano vertical, um aeroplano tem velocidade de 150 metros por segundo e está acelerando a uma taxa de 25 metros por segundo ao quadrado. Então, ele tem um vetor aqui, ó, sempre alinhado com a velocidade de 25 metros por segundo ao quadrado, aumentando a intensidade do vetor velocidade. Okay? O raio de curvatura do loop é de 2.000 metros, ó, um caso como eu estava falando agora há pouco. Apesar do desenho não aparentar, isso aqui é um raio constante. Né? Então ele tem um raio constante longe da origem e aqui ele tem um raio. Né? O raio é variável para essa posição da origem. Aqui o raio é um, aqui o raio é outro. Né? Então tem que depender aí como é que a gente está considerando esse raio variável. Tudo isso aqui que eu falei para vocês era para um caso de fato de raio variável. Tá? De raio constante. Raio constante para quem está analisando o problema. Tá? Em relação à origem, raio constante em relação à origem. Tudo isso aqui que eu falei, raio constante em relação à origem. Tá? Aqui o raio não é constante em relação à origem. Tá? É o que eu estava falando lá da mão do robozinho. Então vamos lá.
O aeroplano está sendo controlado pelo radar em O. Qual é o valor registrado das variáveis R ponto, R2 pontos, θ ponto, θ2 pontos para esse instante? Tá? Aqui ele tem um raio inicial de 1000, eu acho, né? 6, 8, 10, eu acho, né? Acho que dá 1000 aqui se a gente fizer um Pitágorazinho. Ele existe uma aceleração. O avião, independente da nossa análise ou não análise, ele está fazendo um loop, né? Ele está fazendo um troço circular. Então, todo corpo que gira todo corpo que gira, né? É porque está numa trajetória circular. Todo corpo que gira tem pelo menos aceleração normal. Então, ele tem uma aceleração normal, sim, apontando para o centro da trajetória, que é igual a v quadrado sobre ρ. Então, v quadrado é 150 metros por segundo ao quadrado dividido pelos 2000. Tá? Então, é a aceleração normal. Ele tem só aceleração normal? Não, ele tem essa aceleração de 25 metros por segundo ali. Ok? Então, a aceleração normal dele é um troço composto de dois vetores, um na normal e outro aqui na tangencial. Eu estou falando de normal tangencial aqui, né? Tô, porque o raciocínio ele é uma trajetória circular. Então, eu vou calcular o avião, eu vou olhar para o avião e pensar, não, ele tem essa aceleração normal que aponta para o centro, uma aceleração tangencial. Eu vou fazer o tratamento depois em função de normal tangencial? Não. Eu vou ter que descrever tudo no radial transversal. Mas vamos por partes. Vamos por partes. Tá? Então, esse aqui é o meu problema inicial. A partir da origem, eu vou traçar uma linha, né, no sentido do crescimento do raio, que vai ser a minha coordenada radial. O meu é R. No sentido do crescimento do θ, que é perpendicular ao ER, eu vou colocar o Eθ, tá? Sempre em cima da partícula. Ok? E agora eu vou desenhar o que eu tenho. O que eu tenho de velocidade? Velocidade está aqui na horizontal. O que eu tenho de aceleração? Eu tenho a normal e eu tenho essa que aumenta a velocidade. Ótimo. O que eu tenho que fazer? Descrever esse vetor velocidade em função do radial transversal. Esquece que ele veio do normal tangencial. Aquela velocidade existe. Aquelas duas acelerações existem. E eu vou descrever elas em cima do radial transversal. Só isso. Tá? Então, ó, se eu for descrever a velocidade em cima, deixa eu vir aqui, ó. Se eu descrever a velocidade em cima do radial, eu vou ter o quê? Eu vou ter um v radial aqui, que eu vou ter que decompor. E eu tenho um v transversal aqui, que por sinal está no sentido contrário do crescimento de θ. Então vai ser uma componente negativa de velocidade no eixo transversal. O que eu tenho de aceleração? Eu tenho essa aqui, essa aceleração normal decomposta no transversal, né? Então é uma aceleração normal decomposta no transversal, e eu tenho uma aceleração normal decomposta no radial. Ok? O que eu tenho de aceleração transversal? Eu tenho essa coordenada, aqui, a transversal, né? Eu tenho essa coordenada aqui. Lembrem sempre de fazer esses paralelogramos aí, tá? Ó, a gente traça uma linha né, paralela ao eixo e paralela ao outro eixo, ok? Então, aqui a gente decompõe. Eu tenho essa componente de aceleração tangencial no eixo da transversal e eu tenho essa componente de aceleração tangencial no eixo do radial. Só isso. Agora é vetor, tá? Desde que a gente fez a interpretação do problema, ele se tornou álgebra linear ou geometria analítica, não lembro mais. Tá, uma dessas duas aí. Trigonometria, tá? Então, ó, o que eu sugiro, humildemente? Eu tinha desenhado na mão, mas a corzinha era muito clara e o meu programinha de tirar foto, ele ignorou aquilo ali, o que transforma as cores mais fortes, assim. Ele achou que era coisa do plano de fundo ali. Então eu vou redesenhar. O que eu faço? Eu gosto, quando eu tenho que resolver um problema assim, que tem um monte de variávelzinha que eu posso me perder fácil, eu gosto de descrever todos os 360 graus de ângulos que eu tenho ali, tá? Então eu vou descrever todos os ângulos de todas as linhas. Eu começo como? Colocando meus eixos de interesse, o eixo radial e o meu eixo transversal, tá? Daí aqui, ó, aqui tem um eixo onde tem aceleração normal. Então eu estendo, eu faço essa vertical inteira, tá? E depois tem um eixo aqui na tangencial, de aceleração tangencial. Então eu estendo tudo aqui, tá? A gente vai ver que aqui, ó, eu tenho um jogo de 90 graus.
Aqui eu tenho um jogo de 90 graus. Aqui eu tenho um jogo de 90 graus. Tá? Aqui, ó, outro jogo de 90 graus. Tá? Outro jogo de 90 graus. Outro jogo de 90 graus. Vocês entenderam, né? A gente vai ficar brincando com ângulo e complemento. Ângulo e complemento. Tá? Olha, se esse ângulo aqui é θ, que é o que vinha lá do raio, eu sei que esse ângulo aqui, ó, que faz o mesmo desenho, também é θ. Tá? Tá aqui a horizontal, tá aqui a mesma linha. Né? Então eu sei que esse aqui também é θ. Aqui tem um jogo de 90 graus. Então o complemento do θ eu chamei de beta. Então eu sei que esse aqui é beta. Daí, esse aqui é 90 graus. Eu sei que esse aqui então é o complemento do beta, que é o θ. 90 graus. Esse é o θ, esse é o beta. E por aí vai. Tá? Daí agora eu tenho todos os ângulos. O θ e o seu complemento, beta. Tá? Quando eu estou de boa, eu gosto de trabalhar sempre, e eu gosto de trabalhar com cosseno também. É mania, né? Mas o cosseno ele é mais óbvio para mim. Eu vejo ele mais fácil nessa decomposição. Então na minha cabeça eu trabalho com cosseno. Então eu sei que o cosseno de beta é igual ao seno do θ. Como é que é? O cosseno do θ ele vai ser igual ao seno do beta. Né? O cosseno de um ângulo é igual ao seno do seu complemento. Tá lá a regra básica lá da trigonometria, tá? Daí dá para ir atrás dessas coisas aí. Já falei para ir atrás. Se não foi ainda, vai. Tá de boa. Tá em tempo. Ok? Então agora que eu tenho isso tudo aqui, ó, eu capricho, botei lá eles em plano de fundo mais clarinho pra gente ver e não incomodar tanto. Então agora a gente vai decompor as coisas, tá? O que eu tenho de velocidade? Daí assim, o objetivo é achar o θ ponto e o r ponto. Então vamos começar pelas derivadas primeiras do deslocamento, que é a velocidade. Então a velocidade no eixo da radial é o quê? É esse vetor vezes o cosseno de θ. Eu decomponho lá, é o v cosseno de θ. Ele é igual a quem? Ó, tá no formulário lá, né? A velocidade é o que? R ponto vezes ER mais R vezes θ ponto vezes θ. Então, no eixo da radial, a velocidade é o que? É R ponto. Tá? No eixo da radial, aqui, é V cosseno de θ. Okay? No outro eixo é o que? O Vθ seria um V cosseno de beta. Tá? Como eu estou trabalhando só com θ, eu vou dizer então que é V seno de θ. E eu sei que ele é negativo, porque ele está no sentido contrário do crescimento do ângulo. Okay? E essa grandeza, menos v seno de θ, é igual a quem? É igual a componente transversal de velocidade. Então, é igual a r vezes θ ponto. Daí aqui sai direto. A velocidade ele já tinha dado, nem lembro quanto era, mas já tinha dado. Então, r ponto é igual a v cosseno de θ. Θ ponto é o quê? É igual a menos v seno de θ dividido por r. Okay? Então tá direto aí, ó. Saiu direto bonitinho, a velocidade era 150. Ok? Aceleração no sentido radial. Então, aceleração no sentido radial. O que a gente tem de aceleração ali? Espera aí que ficou bagunçado aqui o meu eixo, só um pouco. Pronto, agora ficou só o que tinha que ficar claro, ficou claro. Então, aceleração radial. É esse eixo aqui, né? O que eu tenho de aceleração no eixo da radial? Eu tenho uma decomposição, eu tenho uma aceleração normal cosseno de beta e eu tenho essa aceleração tangencial cosseno de θ. Tá? Então, ó, a aceleração tangencial cosseno de θ mais a aceleração normal cosseno de beta ou seno de θ. Tá? Isso aqui é igual ao quê? Lá do formulário, eu não escrevi aqui inteiro, mas é R2 pontos menos R vezes θ ponto ao quadrado. Ó, vamos ver, é a radial, né? Vamos lá ver. Radial é R2 pontos menos R vezes θ ponto ao quadrado. Tá, o radial. Aqui. Daí dessa equação aqui, que eu conheço a aceleração tangencial, que é 25 metros por segundo ao quadrado,
Eu conheço aceleração normal, que é v quadrado sobre ρ, tá? Então eu consigo, fazendo a matemáticazinha aqui, o θ ponto eu já sei quem é, eu vou descobrir quem é o R dois pontos, ok? Daí, cadê? Aqui, ó, de novo. Daí, para transversal, né? Transversal para aceleração. Então, aqui nesse eixo aqui, o que eu tenho de decomposição? Eu tenho aceleração normal cosseno de θ e eu tenho aceleração tangencial cosseno de beta, tá? Então, aceleração normal cosseno de θ menos, esse aqui é negativo, né? Porque está apontando no sentido contrário, é a aceleração tangencial seno de θ, que é igual ao que estava lá do outro lado. R vezes θ dois pontos mais R vezes R ponto, duas vezes R ponto θ ponto, ok? Daí dessa equação a gente acha o θ ponto. Esse é o exercício mais complicado também, tá? Que eu já dei em sala, eu nunca cobrei assim na prova, tá? Sempre mais simplinho que isso aqui, porque senão é muito ângulo, muito seno, muito cosseno, tá? Então, mas tem que saber o básico, tá? Tem que saber o mínimozinho. Beleza? Esse tipo de questão é a questão que muita gente nem encosta para fazer, tá? Geralmente a última questão da prova e a galera, assim, metade da galera não faz essa questão, tá? Daí eu pergunto, qual é o pavor disso aqui? É porque o quê? Na minha humilde conclusão, não teve tempo ou não teve organização para estudar, né? Porque é uma questão que se resolve em 4 linhas, né? Uma linha, duas linhas, 3, 4 linhas. E é o quê? Um quarto da prova. É um quarto de um terço da nota do ano, né? Então é bastante coisa para mim, para desistir assim tão fácil. Então estuda, tá? O que vai mudar? A aceleração vai estar apontando para o outro lado. Velocidade vai estar apontando para o outro lado, né? Talvez tenha que fazer aí uma trigonometria um pouco mais elegante, né? Máximo, tá? E aí a galera desiste. Então não desista, tá bem? Agradeço. Espero que vocês façam um bom estudo aí dessa matéria e das outras. Não deixem para a última hora, vão se organizando, façam com amor e carinho, tá? É um curso baita legal, baita privilégio nosso poder estudar em Universidade Federal, tá? Com um professor de boa qualificação que trata vocês como aluno de federal, tá? Vocês sim são mais exigidos do que os alunos aí de muitas outras instituições, mas o resultado se mostra, ok? Eu tenho contato com os alunos da mecânica de fim de curso, tive um pouco com a galera da civil de fim de curso, e eu sei que a galera sai bem, vocês saem bem, ok? É fácil? Não é fácil. Tem que ter organização? Tem que ter organização. Mas é um troço que eu acho que vale a pena. Eu acho. Então, espero que vocês façam um bom estudo aí. Tenham um bom desempenho aí. Até mais.